Olá, meus amores, como vão vocês? Boa tarde, mais um dia de aula se inicia. Hoje nossa disciplina é a disciplina de matemática. Hoje trabalharemos as medidas de comprimento. A semana passada nós vimos as medidas de tempo, vimos como é o calendário e hoje veremos o que são as medidas de comprimento, ok? Antigamente, nas antigas civilizações, né, os homens começaram a desenvolver técnicas de medir o tamanho das coisas. As medidas de comprimento, é isso aí, elas servem para medir o tamanho das coisas. Primeiramente, eles mediam as coisas usando as partes do corpo, as palmas das mãos, os braços, os pés, o dedo polegar. Com o passar do tempo, ok? Ou foram se criando novas tecnologias e novas formas, né? E as medidas começaram a ser padronizadas e daí o surgimento de novos instrumentos, né, mais elaborados, que pudessem ajudar nessa medição do tamanho das coisas, como as trenas, as réguas, certo? Os esquadros. E aí vieram as medidas padronizadas. As que nós mais conhecemos são o milímetro, o metro e o centímetro. 10 milímetros equivale a 1 centímetro e 100 centímetros equivale a 1 metro, certo? Então, essas são as medidas mais usadas para se medir o tamanho das coisas. Este instrumento chama-se paquímetro e ele é um instrumento usado para medir os milímetros, que são os tamanhos muito pequenos de coisas muito minúsculas. Então, as coisas muito pequenininhas, elas são medidas com a unidade de medida milímetro. E esse instrumento chamado paquímetro é utilizado para fazer essa medição. Aqui eu coloquei algumas fotos de coisas, né? As fotos são pequenas, mas são coisas como a cabeça de um alfinete, as células do nosso corpo, né? As células do sangue, as células da pele, alguns tecidos que são minúsculos. Então, para que eles sejam medidos, eles são utilizados esses instrumentos chamados paquímetro. Outros objetos são as réguas, tão conhecidas na vida cotidiana, no dia a dia de vocês. Essas são mais usadas para medir uma outra unidade de medida, o centímetro. Aquela que equivale a 10 milímetros, quando cada conjunto de 10 milímetros eu formo 1 centímetro. As réguas são muito usadas para medir coisas de tamanho intermediário. Nem são pequenininhas como os milímetros, mas também não são maiores como os metros. E a fita métrica, né? Que geralmente tem até a medida de 1,5 m, certo? Mas geralmente usamos a fita métrica para medir centímetros. E objetos que têm um tamanho... Os objetos mais utilizados, né? Através desses objetos, são objetos medidos em centímetros. Lápis, um jarro, uma caneta, certo? Um copo, uma panela, são objetos que são medidos em centímetros. Geralmente, as medidas utilizadas para se medir esses objetos são em centímetros, com o uso de objetos, os quais eu acabei de mostrar, réguas ou fitas métricas. As medidas de maiores portes, né, são chamados metros, que correspondem a 100 centímetros. Cada 100 centímetros a gente diz que tem 1 metro. Esta é a trena. Ele é um instrumento bastante usado pelos que trabalham em construção, os pedreiros, né, para medir medidas em metro, as paredes, os muros, né, a distância. Esse é um outro instrumento conhecido, o nome já diz, o metro articulado. Ele também é usado para medir metros, tá? Os metros já é uma unidade de medida um pouco maior que o centímetro e bem maior que o milímetro, né? Geralmente, os objetos que estão utilizados com a medida de metro são para medir cordas, tecidos, paredes, ok? Elásticos, fios. Todos esses tipos de objetos, nós usamos essa unidade de medida, metro. Ou seja, as unidades de medidas foram criadas para facilitar a nossa vida,
certo? E elas são usadas de acordo com o tamanho ou o objeto que nós queremos medir. Dependendo do que a gente queira medir, nós podemos utilizar unidades de medidas diferentes. Dependendo, se for uma coisa muito minúscula, nós podemos usar os milímetros, com o uso do paquímetro. Uma coisa intermediária, os centímetros, e uma coisa de maior porte, os metros. Ainda tem medidas maiores do que o metro, né? Como o quilômetro que usamos para medir distâncias, como de uma cidade a outra. Ok, pessoal? Um beijo grande. Até a próxima aula. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva, que vocês possam ter compreendido o conteúdo, certo? Mas já sabem, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, como sempre, no WhatsApp, ok? Um beijo grande, eu te amo a vocês, até a próxima aula.